O livre-arbítrio em Lutero. Compreender a história de Lutero, 1483-1546, bem como sua experiência de conversão, nos dá boa base para entender o seu pensamento a respeito do homem e sua ideia de livre-arbítrio e da graça. Lutero era monge e experimentou crises do que se chamava Affectung, uma expressão em alemão, né? É difícil até a pronúncia. Então era uma ansiedade espiritual aguda sobre o estado de sua alma. O meio espiritual dos tempos de Lutero contribuía para as suas ansiedades. Em seu tempo acreditava-se que, embora Deus fosse misericordioso e Cristo tivesse morrido pelos pecados do mundo, isso eu retirei de uma obra de um historiador, né? De Lutero. Então, a responsabilidade do pecador era agir em favor da sua própria alma com rigorosa autoanálise, boas obras e abnegação, oração e práticas piedosas. Deus está disposto a perdoar o pecador, mas existem condições que precisam ser atendidas e que só o pecador pode realizar. Acima de tudo, o pecador deve estar genuinamente contrito e deve fazer uma confissão sincera e completa. Por se confessar com tanta frequência, seu confessor o aconselhou a adiar as confissões para quando tivesse algo realmente pecaminoso a ser confessado. Contudo, Lutero sempre pensava que havia algo de errado em seu pensamento, motivação ou ato, e assim vivia em constante ansiedade espiritual. Então já era uma vida assim que ele levava, de ansiedades, de um peso profundo, né? Isso é os historiadores de Lutero que colocam isso em suas obras. E eu pesquisei até, fiquei deslumbrado com a história da vida de Lutero, né? Eu não sabia que ele tinha esse comportamento. Então você vai tirando, vai encaixando umas coisas nas outras e vai entendendo a vida de Lutero, esse reformador, né? Então, continuando, ao visitar Roma, Lutero era da Alemanha, né? Em 1511, por volta, aflito por perceber um ambiente de obscenidade, imoralidade, blasfêmia e apatia espiritual, em 1512, obtendo seu doutorado em teologia, Wittenberg começa a lecionar nessa faculdade matérias bíblicas. Em seus estudos sobre o livro de Romanos, entre 1513 e 1518, você nota aí que o livro de Romanos é a base da teologia da graça. Isso desde a igreja primitiva, um enfoque sempre foi o livro, a carta de Paulo aos Romanos. E é para mim hoje também, como pastor, teólogo. O livro de Romanos nos diz muita coisa. E é muito importante para a teologia, principalmente da graça. Então ele, através do livro de Romanos, ele estudava, né? Ministrava os seus cursos, as suas aulas. Tem diversas experiências que mudarão sua forma de ver o Evangelho. Então aqui eu já noto uma coisa, porque... E foi ali que ele começou a interpretar a graça de Deus e a liberdade, neste livro de Paulo aos Romanos. Então, o que eu posso extrair disso nos dias de hoje, em comparação, em confronto com a igreja primitiva, que o livro de Romanos, ele mal compreendido, ele pode levar a diversas outras correntes, interpretações da graça de Jesus. O livro de Romanos, na minha opinião, é o ponto-chave do entendimento
das interpretações das palavras, das verdades de Cristo. Em 1517 escreve as famosas 95 teses contra a Igreja Católica da época. E dá início ao processo conhecido como a Reforma Protestante. Então, eu coloquei aqui no curso Lutero, porque Lutero e João Calvino foram os dois nomes principais da Reforma Protestante. Mas aquele precursor, né, que iniciou todo este processo da Reforma Protestante na Alemanha foi Martinho Lutero, com as suas 95 teses contra a igreja da época. O livre-arbítrio em Lutero. Lutero obteve diversos antagonistas no seu tempo, dentre eles Erasmo. Eu li algumas páginas da obra de Erasmo por causa da minha pesquisa, né? E Erasmo de Roterdã. Erasmo era um humanista muito prestigiado em seu tempo, tendo sido, segundo alguns autores, um dos pensadores mais influentes de sua época. Contra Lutero, escreve em 1524 sua diatribe sobre o livre-arbítrio, sobre a liberdade humana. Ele ia contra os pensamentos do padre Lutero, na qual combate diversas falas de Lutero a respeito de quê? Do livre-arbítrio, da liberdade do homem. Para ele, para Erasmo, ele não era um cristão propriamente assim, a gente não tem certeza disso, mas a princípio parece que ele era uma pessoa dentre o povo, mas que defendia a liberdade por algum motivo. Eu não cheguei a essa conclusão de onde ele tirava isso, mas ele era um defensor da liberdade e ele ia contra, combatia as falas de Lutero, as interpretações dele referente ao livre-arbítrio. Em resposta ao livro de Erasmo, Lutero escreve um livro chamado Da Vontade Cativa, no qual faz grande explanação sobre o conceito de livre-arbítrio e vontade humana. Para entendermos o pensamento de Lutero a respeito do livre-arbítrio, faz-se necessário entender como ele vê o próprio homem. Para Lutero, o homem é viciado pelo pecado. Olha as expressões que Lutero coloca nos seus escritos. Está entre aspas porque foi retirada da sua obra. Viciado pelo pecado, mal por natureza. E Deus, ao contrário, é essencialmente bom. Dessa forma, nada que o homem faz pode ser bom, nada, se não for ajudado pela graça de Deus. Nada. Ele coloca uma regra absoluta nisto. Lutero tem uma visão extremamente pessimista a respeito da vontade humana, bem como do ser humano. Segundo ele, a vontade é como um jumento. Dessa maneira, está entre aspas porque é uma expressão, é uma citação de Lutero. Dessa maneira, a vontade humana está colocada no meio como um jumento. Se Deus está sentado nele, ele quer e vai como Deus quer. Se Deus está sentado nele, olha só como é que ele coloca. Conforme diz o Salmo, ainda cito o Salmo 73. Tornei-me como jumento e estou sempre contigo. Fecha aspas. Se Satanás está sentado no homem, nele, ele quer e vai com Satanás. E não está em seu arbítrio correr para um dos dois cavaleiros ou procurá-los. Então não está no arbítrio do homem, na liberdade do homem, aceitar o convite da salvação. Para Lutero, para os reformadores, João Calvino também, entre outros. Então é o destino, é o determinismo. Desde a fundação do mundo, a predestinação, né, incontrolável, irresistível da graça,
para os eleitos. Então não está na nossa vontade, no nosso arbítrio. É isso que ele está dizendo aqui. Isso está na sua obra, diversas obras. É muito fácil enxergar isso nas obras de Martinho Lutero. Antes, os próprios cavaleiros lutam para obter e possuir. Então você nota aí que ele anula completamente o livre-arbítrio humano. Com base nessa premissa, Lutero não vê o homem como alguém capaz de fazer o bem por si só. Sendo assim, necessária a graça de Deus. Segundo o pensamento luterano, tudo acontece pela vontade de Deus. Tudo é pela graça. De nossa parte, por necessidade. É por necessidade que nós fazemos alguma coisa, porque Deus tem colocado isso nos nossos corações e exclui totalmente a nossa liberdade diante das coisas do céu de Deus. Porém, se tudo acontece por necessidade, e Deus é bom por natureza, não seria Deus injusto ao imputar o pecado ao homem? Essa é a pergunta que eu coloco na obra, neste curso, né? Não seria injusto Deus ao imputar o pecado ao homem? Se é Deus que senta como se a gente fosse um jumento, um cavalo, e se é Satanás que monta numa pessoa, então nós não temos opção, ou estamos servindo a Satanás ou a Deus como se fôssemos marionetes nas suas mãos. Então por que Deus imputa em nós, ao homem, ao gênero humano, o pecado? Essa é uma pergunta que devemos. Essa pergunta totalmente válida. Não, essa pergunta totalmente válida no contexto da discussão entre graça e livre-arbítrio recebe resposta por parte de Lutero. Para ele, Deus realmente é sempre justo. Contudo, Deus não cessa de formar e multiplicar a natureza que foi viciada pelo pecado. E segundo ele, o homem é criado de acordo com a sua natureza. Assim, para Lutero, não se pode culpar a Deus pelo nosso endurecimento, pois como Deus tudo move e em tudo atua, não existe liberdade nem nos seres, nem nas criaturas, nem nos animais irracionais. Tudo Deus que atua, tudo Deus que move, também move necessariamente a Satanás e ao ímpio. Então até mesmo Satanás é movido por Deus, na visão de Lutero, porque é uma criatura. E é Deus que abarca tudo e tem o poder sobre todas as coisas criadas. Porém atua neles de modo correspondente ao que são e como se encontram. É como um cavaleiro que cavalga em um cavalo manco. Conduz o cavalo de acordo com as suas condições. Então ele tinha essa visão. Um pouco, bastante, eu sei, distorcida das coisas. Então nós, os seres humanos, os anjos, fomos criados sem liberdade desde o início. É Deus que atua em nós, o tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Se ele não atuar em nós, nós não damos um passo à frente, nós não possuímos liberdade. No pensamento luterano, quando Deus opera nos maus, e por meio dos maus, certamente o mal acontece, e contudo Deus não pode agir mal, ainda que faça o mal por meio dos maus. Deus faz o mal por meio dos maus. Olha o pensamento dele. Pois sendo ele próprio bom, não pode agir mal, mas faz uso de instrumentos maus. Uma ideia meia equivocada, né? Ou seja, para Lutero, o defeito está nos instrumentos, os quais Deus não permite serem ociosos. Por isso o mal acontece, porque o próprio Deus os põe em movimento. É como um carpinteiro que corta com um machado ruim. Daí resulta que o ímpio não pode senão errar e pecar sempre. Pois movido pela apropriação da potência divina, não se lhe consente ser ocioso, mas quer
deseja e age de modo correspondente ao que ele é. Então as pessoas estão no mundo pecando porque Deus está se movendo neles, porque eles estão corrompidos, estão no mal e não se convertem a Deus, porque só se converte a Deus se Deus, através da sua graça, vier socorrê-los, libertá-los. Se Deus não salvá-los, eles vão continuar corrompidos e na prática do mal, por um desejo inefável de Deus, oculto. Ele escolhe essas pessoas e salva essas pessoas, os predestinados, os eleitos, desde a fundação do mundo. Os outros que ainda não foram libertados, salvos, é porque Deus assim não o quis fazer. A visão de Lutero. Muito difícil essa interpretação de Lutero. A onipotência de Deus faz com que o ímpio não possa escapar da manobra e ação de Deus. Ele não pode escapar. Ele está destinado, vamos assim dizer, a ficar no mal. Mas antes lhe obedeça necessariamente. Porém, sua corrupção e aversão a Deus não permitem que possa ser comovido, manobrado para o bem. Não permite. O ímpio não pode alterar sua aversão, e assim peca e erra até ser corrigido pelo Espírito Santo. Dessa forma, Satanás reina em paz sob a manobra da onipotência divina.